O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, estamos novamente com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. No dia de hoje nós estaremos abordando o tema da fotografia, cinema e cultura com o nosso convidado especial, João Castelo Branco, que é formado em Ciências Sociais e também cursa um mestrado de Antropologia. E depois ele acabou enveredando para o domínio da estética, da fotografia e do cinema. João Castelo Branco, é um prazer recebê-lo no nosso programa, América Latina Viva. Eu gostaria então, eu te apresentei rapidamente, você tem muito mais coisas a nos dizer sobre a sua formação, Você que foi nosso aluno no curso de Ciências Sociais, foi até orientando da nossa amiga querida professora Márcia Kerstin, Você fez um trabalho de conclusão de curso brilhante, apresentando a questão das populações tradicionais de Guaraqueçaba. Você até fez mostras muito importantes das fotografias. Eu gostaria que você nos falasse, enfim, dessa sua formação, esse teu percurso de formação e depois as suas incursões na Europa, inclusive. Mas vamos à origem da sua formação. Eu me formei em Ciências Sociais, foi um curso muito importante, assim, eu apesar de não ter trabalhado exatamente com Ciências Sociais em momento depois da faculdade, é uma formação que eu acho que para todo mundo que passou pelo curso de Ciências Sociais, ela marca de uma maneira muito forte, porque te faz relativizar o mundo e ter uma formação crítica também de como pensar o mundo mesmo que marca, não tem como. Então, certo. A minha formação de Ciências Sociais com certeza me marcou muito. Eu devo muito do que eu penso, do que eu faço também a esse momento, assim, principalmente alguns professores que marcaram muito. Você é uma pessoa que me marcou muito na trajetória, assim, as aulas do Dimas sempre eram assim, nossa, o Dimas, um mestre, assim, E isso foi muito bacana. E a Márcia também, a Márcia Kerstin com certeza foi uma pessoa que me marcou muito e me apoiou e me deu todo o suporte, assim, ia atrás e brigava. Esse mesmo trabalho que você cita foi um trabalho grande que foi desde o final do primeiro ano de faculdade que eu comecei a fazer como estagiário do Museu de Antropologia, do MAI, do Museu de Arqueologia e Etnologia, que eu trabalhei por alguns anos ali, até o final, até minha iniciação científica e a monografia de final de curso, foi sempre trabalhando com Guaraqueçaba, E ela foi conseguindo bolsas e formas de eu continuar fazendo esse trabalho. No final, a gente terminou com uma parceria com o doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Certo. E que eu pude fazer um documentário mesmo, que foi minha primeira grande experiência como documentarista, assim, porque foi um trabalho que durou 3 anos, Sim. Fazendo um documentário fotográfico, para mim que tinha ali meus 20, 21 anos, poder fazer um trabalho de documentarismo, que você fica 3 anos em imersão, indo constantemente, coisa e tal, com verba, com bolsa, com verba para ir até lá fotografar, com estadia, com carro. Então, quer dizer, isso foi para mim um troço muito importante. Foi um grande programa de pesquisa, que você bem lembrou, do MAD, que é o Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento, em convênio com Paris 7, Paris 10 e Bordeaux 2, o professor Claude e a professora Magda, que lançaram esse programa no litoral, que marcou, tem uma produção muito interessante. E você, então, também fez um belo estágio em termos etnográfico e estético, e semiótico,
e que resultou um produto muito rico, né? Foi uma exposição muito interessante. Você, inclusive, mantém ainda esse acervo, né? Das fotos, mantenho. Ele tem a exposição mesmo, eu acho que hoje ela deve estar no acervo, eu acho que ela deve estar no acervo do MAI. Uhum. Mas, de qualquer maneira, eu tenho os negativos e tenho cópias e coisa e tal, ainda tenho um sonho de fazer alguma coisa com isso, porque é um trabalho que marca muito a minha trajetória e marca, inclusive, o começo de um trabalho que é fora das ciências sociais, né? Porque a partir daí eu passo a me interessar mais pela fotografia e pelo documentarismo do que pela própria produção em ciências sociais, né? E aí isso marca, né? Inclusive, logo depois da faculdade, eu ainda fiz uma pós-graduação, uma especialização em fotografia com o Milton Guran, mas que era um curso de fotografia dentro das ciências sociais, na Cândido Mendes, e que foi muito bacana, que o Guran também é um fotógrafo que tem uma formação que ele foi para antropologia, né? E depois disso eu fui procurar uma formação em fotografia mesmo, e daí eu fui para a Europa fazer isso. Interessante, né? Você alia duas linguagens, né? Uma linguagem das ciências humanas, ciências sociais, né? Da antropologia e da sociologia, com a linguagem da estética e da fotografia, né? Acho que isso produz um efeito à la Sebastião Salgado, provavelmente, né? Que orienta o seu olhar. O que é esse olhar informado por essas linguagens? Pois é, isso é curioso. É interessante falar do Salgado, né? O Salgado é um economista, né? Eu acho que o meu trabalho não tem muito a ver com o do Salgado, mas nesse momento ali, na graduação e logo depois, quando eu fiz a pós, tinha uma preocupação que eu acho que também norteia ali o trabalho, talvez o que possa suscitar uma comparação assim, com o que na história da fotografia a gente chama de humanismo, né? Tem uma preocupação humanista com o ser humano e coisa e tal, e um documentarismo social com essa preocupação, né? Então isso foi uma coisa que eu descobri ali em Guaraqueçaba. Depois eu me distancio um pouco disso, assim, mas nesse momento isso era muito importante, assim, era um documentarismo onde o ser humano estava no centro, assim, da preocupação. Assim, né? E a população, né, num certo sentido, já que você falou na questão do humanismo, e a sua relação com a natureza e a cultura, ela tem um significado muito importante, porque, no fundo, nós estaríamos, digamos assim, abordando a questão das populações tradicionais, né? Como é que você vê essa situação para o Brasil e para a América Latina, refletir, extrair experiências daquilo que, né, nesse debate entre tradição e modernidade, né, dependendo do foco que cada um percebe, né, leva para um lado ou para outro, né? Ou seja, aqueles ultramodernistas que acham que isso é passado, que as sociedades modernas se encaminhar para um futuro, embora a gente não sabe onde fica esse futuro, né, com todos os desastres, mas também o passadismo criativo, né? Ou seja, o que é esse debate? O que seria esse debate do ponto de vista de um olhar do cinema e da fotografia? Pois é. Agora, em dezembro, eu rodei um filme como diretor de fotografia, mas foi um filme bem bacana da Larissa Figueiredo. A gente rodou numa ilha no Maranhão, a Ilha dos Lençóis. E foi uma experiência bem incrível, assim, porque é uma população que vive muito longe do litoral maranhense, né? E tem a relação deles são uma comunidade de pescadores, tem 300 habitantes na ilha. É um Maranhão amazônico já? Mas como eles ficam muito longe do litoral, em alto mar, assim, né? Então eles têm uma vida própria, assim, né? E aí, ao mesmo tempo que eles têm uma relação eles têm uma relação comercial, uma relação muito forte com o litoral, os bens de consumo todos, e eles têm uma fascinação enorme pelos aparelhos de som e bens de consumo modernos, né? Então, as pessoas têm televisões grandes, as pessoas têm aparelhos de som,
aquelas aparelhagens de som que o pessoal na Amazônia usa muito, né? Som muito alto, as pessoas ligam o som, você escuta do outro lado da ilha, assim, uma guerra de música, aquele arrocha, que eles chamam, né? Que gosta de dançar e coisa e tal. Uma espécie de um tecnobrega, assim, né? E isso convive com uma vida deles muito própria, assim. Então, quer dizer, a modernidade está ali, não está distante dali, né? Mas, ao mesmo tempo, você, assim, a comunidade tem dois líderes espirituais muito marcados, assim. Tem o Pai de Santo do terreiro e tem a Igreja Católica, que tem uma beata, não tem um padre, tem uma beata que comanda os trabalhos da Igreja Católica. E os dois são irmãos. Ou seja, a comunidade, ela vive sobre a égide de uma espiritual de uma família, né? As relações de parentesco aí. Super. E é bacana, porque eles frequentam os cultos um do outro. E no terreiro, eu fiquei impressionado, que no terreiro o ritual é todo em Iorubá e na Igreja Católica é tudo em latim. Nossa. Aí você vê que tem uma tradição, uma preocupação de tradicionalidade, nesse sentido, de guardar alguma coisa muito forte, assim, né? Ou seja, eles querem que a missa seja em latim, né? Tem uma preocupação com algo de essencial, de tradicional, nesse sentido, muito forte, assim. Barroquismo pós-moderno, hein? É um troço maluco, né? E eles são sebastianistas, então tem uma coisa também de acreditar no rei Sebastião, que ele vive ali, no mundo mágico, que ele se encantou e vive nas dunas e coisa e tal. Então é uma coisa maluca, né? Assim, muito interessante. E aí, a gente falar em modernidade, né? A partir disso, do que exatamente a gente está falando, né? Não sei, eu de um lado eu desconfio muito dessa história de modernidade, assim. Eu desconfio muito, eu tenho um gosto ali pelo Latour, assim. Eu desconfio que a gente seja menos moderno do que a gente imagina, assim. Né? A gente tem né, e aí quando a gente vê esse tipo de lugar, esse tipo de relação, a gente para e olha, para mim o processo é o contrário, né? Para olhar, se poderia falar, nossa, mas esses caras, nossa, como eles são diferentes, como eles são exóticos, mas não, eu acho que a pergunta é o contrário, né? Até que ponto nós abrimos mão das nossas tradicionalidades, nós abrimos mão das nossas relações essenciais, das nossas essências, em função da suposta modernidade? Até que ponto essa modernidade guia a nossa vida? Até que ponto essa modernidade guia os nossos valores? Até que ponto isso nós não somos mais desse jeito do que pensamos, assim, né? Esse debate, João, ele é essencial até para incluir numa dimensão da sustentabilidade, né? Quer dizer, que papel joga a cultura, né? Para sair daqueles esquemas muito simplificadores, né? De apropriação da natureza, né? E, enfim, da reprodução dessas condições, né? Que garante que essas comunidades, sociedades possam coexistir com essa diversidade. Mas esse tema nós vamos aprofundar logo depois do intervalo. Estamos retornando com o programa América Latina Viva, abordando o tema da fotografia, cinema e cultura, com o nosso entrevistado de hoje, o antropólogo, fotógrafo e cineasta, João Castelo Branco Machado. Então, João, no bloco anterior, você abordou as trajetórias, os percursos seus de formação, desde as ciências sociais, passando pela antropologia,
seu trabalho de final de curso que resgata as suas práticas como fotógrafo, né? E você fez um belo trabalho de exposição sobre Guaraqueçaba, né? Que é uma espécie de santuário ecológico ainda, né? No estado, até quando não sabemos, né? E enfim, você também se remeteu a questões fundamentais do debate sobre cultura, comparando o que seria uma modernidade e o que seria uma tradição, né? Você também tem produzido trabalhos muito importantes na área de documentário, de cinema, mas antes de a gente abordar esse tema, gostaria que você falasse das suas experiências culturais e intelectuais, digamos, atravessadas também pela diversidade, uma vez que você foi para Praga, né, na Tchecoslováquia, ou República Tcheca, né? E também por Paris, né? O que te levou a visitar esses centros? Evidentemente, preocupações profissionais na área do cinema e da fotografia. Gostaria que você... Que choque, nós que estamos aqui no extremo ocidente, né, na América Latina, que choque você levou, num sentido criativo até, dessas experiências, dessa imersão sua na Europa? Bacana você se referir como extremo ocidente, porque eu acho que para muitos no ocidente central, a gente estaria mais a oriente do que a ocidente. Mas eu acho que foi, né, eu saí, foi mesmo em busca de uma formação em fotografia, assim, né? No final das contas, a partir daí eu voltei a me relacionar academicamente com antropologia muito mais tarde, quando eu entrei no mestrado em antropologia, mas eu também não levei adiante o mestrado, eu parei o mestrado em antropologia, até por conta de que o cinema entrou de um jeito que não saiu mais na vida, assim, né? Certo. Porque quando eu cheguei em Praga, eu fui estudar fotografia, procurando ainda essa coisa da fotografia humanista, né? Então eu tinha uma referência que era o professor que eu busquei lá, que foi também um grande mestre na vida, que foi o Viktor Kolář. E o Kolář, eu acho que ele é o último dos humanistas, assim, na fotografia. Ele tem um documentarismo social muito marcado, muito bacana, assim. Ele fotografa durante há 50 anos, ele talvez mais agora um pouco, ele fotografa uma região industrial da República Tcheca, que chama Ostrava. E um trabalho lindíssimo com o operário nessa área industrial, assim, que foi extração de toda parte grande de minério de carvão na União Soviética, coisa e tal, para toda combustível da União Soviética, boa parte vinha dessa região. Então, quer dizer, um trabalho muito forte com mineradores de carvão, coisa e tal, aquelas pessoas todas pretas, assim, de carvão, assim, né? E um trabalho belíssimo, assim. E eu fui muito atrás do Kolář e acabei chegando para estudar fotografia numa escola de cinema. E aí os meus colegas, boa parte dos meus colegas da escola eram cineastas, e eu, como sempre tive uma coisa muito forte com a técnica da fotografia, assim, acabei trabalhando nos filmes dos meus amigos como assistente de câmera, como diretor de fotografia, como ajudando as pessoas na parte de técnica de fotografia, assim. E foi o meu começo, assim, mesmo. Eu tinha algumas experiências ainda na faculdade, aqui nas Ciências Sociais, porque a Márcia fez uma ponte com os centros de antropologia visual do país. Então eu comecei a circular muito na visual lá, com a Ana Luísa Carvalho da Rocha, com a Cornélia Eckert, com o Rafael Devos, com a Carmen Rial, de Santa Catarina. Isso fez com que eu tivesse... E todo esse pessoal produz cinema videoetnográfico, né? Cinema etnográfico. E então eu tinha já participei de algumas produções com eles, mas não era uma coisa que me tomava. A partir de Praga, isso começa a me tomar, né? Então, depois que eu volto para o Brasil, eu passei a ter uma atuação muito mais no cinema do que como fotógrafo. Eu continuo com o trabalho de fotografia, mas muito mais forte no cinema. E Paris, depois que eu saí de Praga, foi por acaso, na verdade. Eu estava fazendo uma viagem de carona,
fazendo um trabalho fotográfico exatamente sobre essa viagem de carona pela Europa. E aí, com coisas da vida, assim, eu estava na Espanha, acabei indo à França, e tinha um trabalho que, na verdade, a minha ideia era um mestrado em antropologia com esse trabalho, lá na Federal de Santa Catarina, e eu mandei para um professor meu, que eu estudei na Cândido Mendes, que era da França, um professor da École des Hautes Études en Sciences Sociales, da OHSS, e ele gostou do trabalho e falou assim, por que você não faz um mestrado aqui na École? E aí eu falei, bom, pode ser. E aí isso foi o meu elo com Paris, e eu acabei ficando para estudar lá. Assim, e foi muito bacana. Eu acabei entrando num esquema junto com o Instituto Nacional de História da Arte e a École, e estudando História da Fotografia, basicamente. Assim, acabei... Beleza. João, vamos falar então da produtora, da história e do significado de Tuitã. Tuitã. Né? Tuitã. Por que isso? Porque nós, há um mês atrás, antes do falecimento da saudosa Teresa Urban, nós fizemos uma entrevista com ela aqui. Que legal. E Tuitã tem tudo a ver com ela e com o João Urban, que é o irmão dela, né? Gostaria que você nos apresentasse. O nome da minha produtora, junto com o Rafael Urban, em homenagem ao trabalho dos dois, da Teresa Urban e do João Urban. É um trabalho que a gente admira muito, assim. Ele tem ele questiona a ideia das fronteiras, assim, né, ao fotografar esse Brasil polaco e essa região da Polônia, da onde os imigrantes vieram, e na edição do livro essas coisas você não sabe onde é Brasil, onde é Polônia e coisa e tal. Então, o nome da produtora é uma homenagem mesmo ao trabalho deles, assim. É um trabalho que a gente gosta, que nos inspira. Que legal. E eu acho que é um momento oportuno mesmo, assim. Acho que há uma homenagem à Teresa Urban. Legal. Mesmo, assim. E então, João, você tem realizado trabalhos importantes, inclusive nessa trecho final da nossa entrevista nós vamos mostrar, né, o documentário Boupebra, né, que é um sincretismo, digamos, um acróstico aí de Bolívia, Peru e Brasil, né? Você vai logo em seguida nos comentar o significado desse documentário, que é um misto de surrealismo, né? Enfim, de fronteira. Mas também você pode nos dizer que você produziu longas, né? Acho que o Corte do Alfaiate e outros trabalhos interessantes na parte de cinema e documentário, né? A gente vem na produtora num momento bem intenso, assim. A gente acaba de rodar esse longa dirigido pela Larissa. A gente está lançando agora um curta, mas é um curta bem longo, assim, que beira um média-metragem, que é sobre o Max, um colecionador de arte. Tem o Ovos de Dinossauro na Sala de Estar também, que foi um filme que rodou o mundo inteiro, assim. Foi um filme que teve um sucesso enorme de público, um filme lindo sobre a Ragnilde Borgomaneiro, que é uma história de amor dela com o Guido, que foi cônsul da Itália no Brasil, e da história de amor deles nasce a maior coleção de fósseis privadas da América Latina. Puxa. E aí é um pouco isso. Ovos de Dinossauro na Sala de Estar fala dessa história de amor e dessa coleção. E esse filme foi muito bacana fazer também. E é fácil de encontrar, enfim... O Ovos, eu não sei se ele está disponível atualmente, talvez no Porta-Curtas, mas agora, nesse momento, inclusive, ele está no cinema, ele está em cartaz no Cine Guarani, legal. Junto com um documentário muito importante de ver, assim, eu acho um documentário lindo, eu acho que o documentário mais interessante que foi feito nos últimos tempos, que é o Hipermulheres. Tá. Um documentário sobre as mulheres do Xingu. Legal. Então, nesses minutos que nos restam ainda, eu gostaria que você nos dissesse o sentido desse filme de fronteira, documentário Boupebra, né? E fizesse alguns esclarecimentos e comentários a respeito. Boupebra é uma cidade na tríplice fronteira ali, né? Brasil, Bolívia e Peru. É a parte boliviana.
tanto na parte brasileira quanto na parte peruana, tem cidades maiorzinhas, assim, Apari deve ser uma cidade que deve ter aí uns 20 mil habitantes, e Assis Brasil é uma cidade ainda maior, assim, deve ter os seus 80 mil habitantes, vai, e estou chutando o número. E Boipebra não existia como uma cidade, tinha um posto militar ali, coisa e tal, mas não existia como uma cidade, e daí teve um programa mesmo do governo boliviano de fazer um assentamento de pessoas ali. E essas pessoas, quando a gente chegou lá, era uma coisa muito incrível, porque elas tinham uma vontade muito grande de fazer essa cidade. Para elas, aquilo foi a terra prometida, chegar ali. Então, o discurso delas sobre aquilo era assim, nossa, a gente chegou aqui, e foi muito forte isso, assim, porque a gente chegou lá, e aí eles falavam disso, que logo que eles pisaram em Boipebra, caiu uma chuva, e eles entenderam que aquilo era um batismo da natureza sobre eles, coisa e tal. E, enfim, e o filme foi um pouco isso, assim, eles tinham uma verba anual da comunidade ali para fazer melhorias na cidade, e uma das primeiras prioridades dele foi a praça. Foi a praça. Eles queriam ter uma praça. Para ser uma cidade precisava ter uma praça. E eles fizeram e aí tinham verba, eles colocaram uma verba para fazer uma praça enorme, de uma cidade grande, tem 40 bancos. Só que tem 40 habitantes. Tem um banco para cada um. Tem um banco para cada um. Tinha poste de luz, iluminação pública, mas ainda não tinha energia elétrica. Para você ter ideia do nível de prioridade que era a praça, né? Isso chamou muita atenção. Assim, o que é essa praça, que é um corte no meio da floresta, um quadrado no meio da floresta, e tem uma praça, que atende uma população desproporcional a essa praça, né? E o filme foi sobre esse absurdo que a gente viu ali. E aí, ano passado, aconteceu um negócio que hoje me faz querer muito voltar a Boipebra. Assim, eu tenho uma ideia de fazer um segundo projeto sobre Boipebra. Eu queria voltar e fazer um trabalho de mais fôlego, ainda mais absurdo, eu acho, porque essa cidade ela naufragou no passado. Se ela inicia com um batismo de chuva, ela termina com um dilúvio, né? No passado teve uma enchente e acabou a cidade. A última notícia que a gente tem é que a população se mudou de lá, não conseguiu mais ficar. Ela fica na beira do rio Acre, que sobe muito na época da cheia. E eu fico imaginando o que é hoje esse lugar abandonado, né? Esse lugar sem ninguém. Então, essa tragédia, assim, eu queria pensar mais sobre ela e voltar lá, saber o que é isso. No dia seguinte. O que aconteceu com essas pessoas, o que... Acá es Puerto de San Francisco de Asís, Brasil, ¿no? A este lado es Boipebra, Bolivia. Bueno, el sentimiento más grande de esta comunidad San Pedro de Boipebra, como es Bolivia, como es su nombre, ¿no? Eso es lo que es una división geográfica mundial, como se dice, que nos divide a través de idioma y también un territorio, ¿no? Un límite nacional con una habla portugués que un español, ¿no? Que eso es muy importante para nosotros acá como bolivianos y como brasileños, y más que todo en cultivar de convivencia cultural y social, económico, que está de ida de ambos, ¿no? Aunque nosotros nos encontramos recién en estado de creación todavía, pero de aquí a un tiempo también estaremos mejor. Ese es maravilloso. Esta es Bolivia, al frente es Brasil, y de acá a unos 1000 metros tenemos a Iñapari, Perú. Para continuar historia de Bolivia, digamos de Boipebra, en su organización comunitaria y municipal, se llegó a continuar esa organización bastante, como podemos decir, alegre, animado y decidido,
a vivir en mejores condiciones de vida, no simplemente en la ciudad se puede tener todos los servicios básicos, ¿no? Con la relación geográfica coincide Volpebra porque Vol es Bolivia, P es Perú y Bra es Brasil.
nós agradecemos, então, né, a sua presença aqui no nosso programa. Isso só enriquece mais as nossas abordagens sobre Brasil, América Latina, né? E, então, nós hoje ficamos com você nessa reflexão sobre a fotografia, o cinema e a cultura. E convidamos você novamente a nos assistir na próxima semana. Até lá. Obrigado. Obrigado, João.